Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Custo de Obra Online. Eu sou o Victor Vignati e se você deseja construir ou reformar, você está no canal certo. Nós estamos aqui para ajudar você a ser bem-sucedido e viabilizar a sua obra ou reforma. E hoje começaremos a dar início ao tema de gerenciamento de projetos. Se você colocar em prática os princípios técnicos que serão colocados através deste vídeo e dos demais vídeos que serão postados, você vai ter muito sucesso. Nós não temos intenção de formá-lo um gerente de projetos, mesmo porque esse é um curso de especialização, mas fazer com que você, proprietário, normalmente leigo, tenha conhecimento de todos os processos envolvidos antes, durante e depois da construção ou da reforma da sua residência e que você possa se localizar em cada uma das fases desse processo e saber também quais as pessoas e os profissionais que você vai precisar contratar, quais os serviços técnicos que você vai precisar contratar para que você possa ter essa ajuda e ser bem-sucedido na sua construção. Vamos então ao nosso assunto de hoje: gerenciamento de projetos, conceito e ciclo de vida de um projeto. Vamos a uma definição, na verdade duas definições, para que você possa entender o que significa gerenciamento de projetos. Lembrando que a palavra projetos, aqui nesse nosso canal e de uma forma geral, ela não significa desenhos. Não são os projetos arquitetônicos que nós costumamos chamar. Projetos aqui tem a conotação de tudo que você deseja realizar, no nosso caso específico, ou uma construção nova ou uma reforma. Então o que é projeto? É um esforço temporário, progressivamente elaborado para produzir um produto ou serviço único. Uma outra definição também muito boa de projeto é todo empreendimento com um objetivo bem definido. Isso é importante você entender, já falei nos vídeos anteriores, você tem em mente o que você deseja construir ou reformar, que consome recursos. Que recursos são esses? Tempo, dinheiro, mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, softwares e etc. E opera sob pressões, ou seja, debaixo de pressões de prazo, que é tempo, de custo, de dinheiro, do quanto custa esse seu projeto e de qualidade. Em resumo, você tem uma situação atual. Quando é que nós precisamos fazer um projeto? Quando nós temos um problema, uma necessidade, enfim, precisamos resolver algo e nós precisamos chegar a uma solução. Então o projeto é exatamente o que vai ser elaborado para que você chegue na situação desejada. No nosso caso aqui estamos falando especificamente sobre construção e reforma. Eu tenho um conceito que eu dou para projeto, voltado especificamente para a área de custo, que é: o seu projeto é personalizado. Eu tenho dito isso nos vídeos anteriores e é importante que você se conscientize disso. O seu projeto é personalizado, a sua residência ou a reforma do seu imóvel, ele é personalizado, portanto ele é único, ou seja, não existe outro igual. Logo, o seu custo, ou seja, o custo do seu projeto é personalizado. Então você tem um desejo, uma necessidade, você vai gerar um projeto personalizado. Todo esse processo, todo esse caminho, nós podemos dizer o mapa que vai levar você ao sucesso da realização, né, do seu produto, no caso, da sua casa, da sua construção, da sua reforma, é esse projeto personalizado. E ele vai gerar um custo real personalizado. No final dele, você vai ter um custo de execução total desse projeto. Ok? Então é importante. Então, se você não viu nossos vídeos anteriores, veja, porque se você pretende começar o seu projeto com um custo, por exemplo, do CUB, um custo de construção do metro quadrado, que é muito difundido no Brasil, veja os nossos vídeos e não comece, porque você estará fadado ao fracasso já de cara, porque você estará balizando a sua residência, o seu projeto, em um custo que não é
personalizado. O seu custo deverá ser personalizado durante o processo de desenvolvimento do projeto, durante os ciclos do projeto, que é o que nós vamos ver. Aqui estão os 5 fases do ciclo de vida de um projeto. Lembrando que hoje é somente um conceito, depois nós vamos fazer vídeos falando especificamente sobre cada um desses processos. Então, nós temos o processo de inicialização ou início. Todo projeto tem um início, tem uma duração e tem um fim. E no processo de inicialização é o processo onde nós vamos definir o escopo. Nós vamos ajudar você, proprietário, e eu disse nos vídeos anteriores que você não vai se formar um gerente de projeto, mas você precisa ter noções desses ciclos, porque são as fases do projeto que vão fazer com que você seja bem-sucedido. E em cada uma dessas fases, você, proprietário, tem responsabilidade. Você não pode não ter capacidade em todas elas, mas você tem a responsabilidade de saber o que fazer em cada uma dessas fases. E aquilo que não cabe a você, aquilo que você não se sente capacitado, você necessariamente vai ter que contratar serviços ou profissionais que vão te ajudar em cada uma destas fases. Então nós temos a fase de inicialização, do planejamento, execução, controle e encerramento. A fase da inicialização é a fase onde nós vamos definir o escopo, ou seja, você precisa ter de uma forma muito clara a lista de desejos ou de necessidades que você tem para o projeto que você deseja. É uma construção nova? Então é nesse momento que você vai precisar definir, ela é térrea ou sobrado, qual é a área dela, qual é o padrão de acabamento, né? Quais as necessidades que você tem, o que você não abre mão desse projeto. Você já deve ter adquirido, ou se não adquirido, tem em mente o tamanho do terreno em que você deseja implantar esse projeto. Então são perguntas que você vai ter que responder e que nós vamos ter um vídeo específico para você conseguir se situar nessa fase de inicialização. Então, outra coisa, você precisa saber o quanto você deseja investir nesse projeto. Mas mais do que isso, você já precisa ter uma noção de se o seu projeto, o seu sonho cabe no seu bolso. E é nessa fase aqui que é importante, porque muitas vezes a pessoa tem uma verba destinada, porém o projeto que ela quer, ou a lista de desejo delas vai custar 2, 3 vezes mais do que aquilo que ela tinha reservado. No projeto, na fase de planejamento, melhor dizendo, uma vez feitas essas definições, nós vamos para colocar no papel isso. Ou seja, você vai precisar contratar ou arquiteto ou engenheiro para fazer o desenho arquitetônico da sua casa, da sua residência, da sua obra, da sua reforma. E não somente o projeto de prefeitura, mas nós sugerimos aqui, para que você tenha um projeto bem sucedido, você precisa fazer todos os desenhos. É lógico que cada um tem uma verba destinada, mas é importante você não pular fases. Nós falamos nos vídeos anteriores a ansiedade de se ver a casa própria, né? E como é vendida a ilusão de que no estalar de dedos você consegue a sua casa pronta ou a sua reforma pronta. Isso é ilusório. Você necessariamente vai precisar passar por essas fases, e a fase de planejamento é uma, para não dizer a mais importante do ciclo de vida de um projeto. Se você não fizer um planejamento muito bem feito e o mais detalhado possível, você vai ter problemas durante a execução da obra. Então, na fase de planejamento, você vai detalhar, vai colocar no desenho o seu sonho, ver se cabe dentro do seu terreno, definir, né, as dimensões do seu projeto. Nós vamos, depois disso, efetuar o estudo de viabilidade, onde se precisa fazer um orçamento o mais detalhado possível, o orçamento executivo, para que daí ele dê base. Então, com os desenhos e com o orçamento, você sabendo exatamente quanto você vai gastar na obra até o seu fim, nós fazemos uma projeção, né, de todos os serviços, se faz o levantamento de todos os serviços, os materiais de acabamento, a quantidade de
homens-hora, não é? de mão de obra que vai se precisar, de equipamentos, se quantifica os materiais, faz-se a cotação dos materiais e se fecha o orçamento, aí você vai ter base para a execução. Aqui nessa fase do planejamento ainda, você vai efetuar a contratação da mão de obra, do empreiteiro que vai dar início e também daquele profissional que vai te ajudar a gerenciar o projeto. Se você não se sente capacitado, você vai precisar ter alguém que cuide de todos esses ciclos para você e que tenha conhecimento técnico e vivência de obra. Durante a execução, vai acompanhar também a qualidade daquilo que foi contratado, a qualidade da aplicação dos materiais que foram comprados, e ele trabalha em paralelo com o controle. Lembrando também que nessa fase de planejamento nós vamos definir as ferramentas de controle, porque o controle vai ocorrer a partir do momento que se inicia a obra. Porém, você deve saber de que forma você vai efetuar a medição do empreiteiro que você contratou, de que forma você vai fazer e como você vai lançar as cotações de materiais que você vai comprar. Mas você vai precisar cotar cadastro de fornecedores, a entrega desses materiais, enfim, são uma série de controles que você precisa ter para garantir que o orçamento que foi realizado, que o estudo de viabilidade que foi realizado na fase do planejamento não fuja. Porque senão você pode ter um número e o orçamento é importantíssimo nessa fase, mas não adianta você só saber, eu vou gastar X mil reais e está cabendo na verba inicial que eu planejei. Porém, se você não tiver um controle muito equilibrado e detalhado durante a fase de execução, esse valor que você obteve inicialmente pode se perder por uma série de fatores que nós veremos nos vídeos que vão falar sobre execução. Então, a fase de execução é a fase da obra, não é? É o vamos ver, é onde nós vamos colocar toda a fase de planejamento na prática. Para quê? Para que junto com o controle eficaz nós venhamos a encerrar o projeto. Lembrando que esse encerramento, ele vai encerrar, várias partes vão ser encerradas parcialmente, vão ter seus términos ainda durante o processo. Por exemplo, a contratação do arquiteto que vai desenhar o seu imóvel. Você o contrata durante o período de execução, durante o período de execução do desenho do projeto, uma vez que você aprovou na prefeitura e você recebeu tudo aquilo que foi contratado, está encerrado o contrato com o arquiteto. Depois você vai contratar os projetos complementares, então estrutural, hidráulico, elétrico, e cada um deles vai se encerrar antes mesmo de se iniciar a execução da obra. Aí um pouco antes da execução da obra você vai contratar um empreiteiro. Esse sim vai ter o contrato encerrado somente no final, na entrega final da obra. Mas durante a execução do contrato, ou do projeto, melhor dizendo, você vai contratar outros profissionais. Você vai contratar um marceneiro, você vai contratar o pintor, você vai contratar o calheiro, que vão ter também os seus contratos abertos e encerrados durante a fase de execução do projeto. E por fim, você vai encerrar o projeto propriamente dito, com o recebimento do projeto conforme ele foi criado e idealizado nessa fase de escopo, fase de planejamento, encerrando o pagamento de todos os seus fornecedores, fazendo a quitação e recebendo o serviço do seu empreiteiro e dos demais empreiteiros que trabalharão na obra, e entrando no seu imóvel como havia sido planejado. Então, em linhas gerais, o ciclo do gerenciamento de projetos é esse. Não é um bicho de 7 cabeças, nós estaremos detalhando para você. Como eu disse, não vamos entrar a fundo, mas vamos passar a essência de cada uma dessas fases, e você, proprietário, vai precisar se localizar dentro de cada uma dessas fases, ter muitas vezes a humildade de entender a importância. Eu dei o conceito que eu entendo, de engenharia. A engenharia, para mim, ela tem um conceito simples, ela é a ciência da sequência. Se você pular a sequência de execução de uma obra, você vai ter problemas futuros. Então, o nosso canal ele tem o propósito de conscientizar você a respeito de gerenciamento de projetos com ênfase no planejamento. Não tente economizar nessa fase.
Tudo que você economizar nessa fase aqui, você vai gastar de forma multiplicada na fase de execução. Você vai gastar muitas e muitas vezes mais multiplicado e sem saber aonde gastou. Por quê? Porque você não fez um planejamento detalhado, não fez desenhos detalhados, não fez um orçamento, um estudo de viabilidade financeiro que é baseado no orçamento executivo da obra detalhado, e com isso você fica com falta de subsídios para controlar a sua execução, serviço por serviço, etapa por etapa. Ok? Então, nós queremos agradecer a sua atenção a esse vídeo. Espero que esse conteúdo tenha lhe acrescentado e convido você para os próximos vídeos. Bom, vamos ficando por aqui. Acesse o nosso site custodeobraonline.com.br, conheça os serviços que nós disponibilizamos para você, compartilhe o nosso vídeo se foi do seu agrado, também deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, clique no sininho para que você seja notificado a respeito dos próximos vídeos postados. Mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe você nessa empreitada.